Olha, eu continuo dizendo, porque eu acredito que as pessoas que estão comigo, me assistindo há tanto tempo, 12, 13 anos, fazendo esse tipo de jornal, eu acredito que as pessoas comunguem da mesma crença que eu, Deus. Não importa se você é judeu, se você é muçulmano, se você é católico, se você é evangélico, vocês acreditam em Deus. Eu parto dessa pressuposição. Quem não acredita em Deus não precisa me assistir não, gente. Quem é ateu não precisa me assistir não. Mas se eu fizer uma pesquisa aqui, se você acredita em Deus ou não, é capaz de aparecer gente que não acredita em Deus. É gente que não acredita no inferno. Esse é o detalhe, viu, Márcio Campos? É impressionante o caso desse menino de 2 anos que foi fuzilado por um pedreiro que fuzilou e foi dormir. Você prestou atenção nos detalhes do caso da reportagem do Bittencourt? Mataram o velhinho ou não mataram, possivelmente enterraram vivo e tomaram cerveja no local. Esse aí fuzilou um garotinho de 2 anos de idade. Isso não tem cabimento, isso é uma barbaridade que não tem tamanho. Não é? Olha o garotinho aí, isso é o fim do mundo. Esse é o garoto que foi fuzilado. Então, Márcio Campos, é inadmissível. Você também que é muito católico, não é? Não é possível. Isso é ausência de Deus, porque nada justifica um crime como esse, não, Márcio? A ausência de Deus causa o quê, Datena? O individualismo, o egoísmo, claro, a ganância, né? Tudo isso, né? Só pode ser coisa de gente que não tem Deus no coração. De gente que é aliada do capeta. Só pode ser. Faz a pesquisa aí, bota a pesquisa no ar. Você acredita em Deus, sim ou não? Eu tenho certeza que vai aparecer gente que diz não. Quer apostar comigo? Mas a grande maioria vai com a gente. Não é? Porque esses crimes só podem ter uma explicação: a ausência de Deus no coração. Você quer ver com as pessoas que me seguem? Por isso que eu acredito em Deus. O meu amigo de Garotinho sempre diz: Deus é maioria, o bem é maioria. Quer ver? Eu fiz a pergunta: você acredita em Deus? E tem 325 pessoas que não acreditam. Vocês que não acreditam, se vocês quiserem assistir outro canal, não tem problema nenhum. Eu não faço questão nenhuma de que ateu assista o meu programa, nenhuma. Agora, quem acredita em Deus, seja evangélico, seja muçulmano, seja judeu, seja católico, qualquer religião, entendeu? De que quem acredita em Deus, continue comigo. Quem não acredita, não precisa nem votar, não precisa de ateu, eu não quero assistir do meu programa. Ah, mas você não é democrático. Nessa questão eu não sou, não. Porque o sujeito que é ateu, na minha modesta opinião, não tem limites. É por isso que a gente tem esses crimes aí. Agora, vocês que estão do lado de Deus, não é? como eu, podiam dar uma lavada nesses caras que não acreditam em Deus. Votem em massa ali no 0, operadora 11 80 80 11 55, para provar que o bem ainda é maioria. Entendeu? Mas votem, eu quero ver 30 mil votos das pessoas que acreditam em Deus. Porque não é possível, quem não acredita em Deus não tem limite. Não tem limite. Mas eu costumo dizer que quem não acredita em Deus não costuma respeitar os limites, porque se acha o próprio Deus. Porque se acha o próprio Deus. Esse é o detalhe, entendeu? Então, por favor, você que acredita em Deus, dá uma lavada, mas vota aí, arrebenta com essa votação aí, se não travar essa pesquisa de tanto voto que vai ter. Quero ver chegar a 30 mil votos para provar que o bem ainda é maioria. Deixa direto essa pesquisa aí, que eu quero ver como as pessoas que são crentes, que são tementes a Deus, são muito maiores de quem não teme a Deus. Mas quero mostrar também que tem gente que não acredita em Deus. É por isso que o mundo tá essa porcaria: guerra, peste, fome, tudo mais. Entendeu como é que é o negócio? São os caras do mal. O sujeito que não respeita os limites de Deus é porque não sei, não respeita limite nenhum. Ô, gente, vamos bater 20, 30 mil votos logo aí. Vamos dar a demonstração que nós confiamos no Criador. Que é isso? Porque o bem é a maioria. Eu acredito nisso, eu professo isso, eu acordo de manhã pensando nisso. Isso é um exemplo típico de um sujeito que não acredita em Deus. Matou um menino de 2 anos de idade, tentou fuzilar 3 ou 4 pessoas. Porque o bem é a maioria. Tem quase 1000 pessoas dizendo que não acreditam em Deus. Gente, vamos bater os 30 mil votos para mostrar que esse é um país que acredita em Deus. E que as pessoas, antes de cometerem alguma maldade contra a gente, seja de qualquer tipo de maldade, pelo amor de Deus, eu só estou pedindo que você diga isso, para provar para essas pessoas do mal que Deus existe. Não importa a sua religião, eu respeito a sua religião.
Entendeu? Ela tem quase 1000 ateus ali. Quase 1000 ateus. Quase 1000 ateus. É provável que tenham bandidos votando até de dentro da cadeia. Entendeu? Vamos provar para esses caras que o bem é a maioria. Mas olha, veja você, viu, Márcio Campos, que mesmo com tanta notícia de violência, com tanta notícia ruim, o brasileiro prova de uma forma definitiva, clara, que tem Deus no coração. Quem não tem é quem comete esse tipo de crime. Quem mata, enterra pessoas vivas, quem mata criancinha, quem estupra, quem violenta, quem bate nas nossas mulheres. Agora tem muito bandido votando do outro lado, ó, quase 1070 pessoas. Não é? Quem não acredita em Deus, geralmente não tem limites. Mas os bandidos que matam, mas que matam com prazer, esses não acreditam em Deus. Deixa a pesquisa aí. Estão me pedindo para tirar a pesquisa, por quê? Eu quero chegar a 50 mil votos de pessoas que acreditam em Deus. Porque mesmo nessa situação que nós vivemos no Brasil e no mundo, o bem é a maioria. É isso que eu quero mostrar, mais nada. Que o bem é a maioria. O bem é a maioria. Tem até uma associação de ateus que pediu o direito de resposta para falar aqui. Diz que eu teria metido o pau em quem não acredita em Deus. É que se lasque quem não acredita em Deus. Tem gente boa que não acredita em Deus, mas tem gente que não vale nada que não acredita em Deus. Eu não falei que quem não acredita em Deus não é gente boa. Eu só falei que quem não acredita em Deus, geralmente não tem limites. Acha que ele é Deus. Agora, tem cara que não acredita em Deus e pode ser gente boa. Eu acredito em Deus pra caramba. E acho que a Band deve dar o direito de resposta para a associação de ateus. Eu brigando do lado de Deus, eu vou até o inferno e brigo com o capeta. Se for preciso, só faltava essa na minha vida agora. Faltava mais nada. Não faltava mais nada. Associação de quem não acredita em Deus. Dizendo que, olha, o Datena meteu o pau em quem não acredita em Deus. Eu meto o pau em quem não acredita em Deus e mata. Não em quem não acredita em Deus e é gente boa. Você, pra mim, pode acreditar até numa colher. Se o cara quiser adorar uma colher, gostar de uma palmeira, não do Palmeiras, ou de qualquer coisa, pra mim tudo bem. Você pode acreditar no que você quiser, num botijão de gás, entendeu? Eu acredito em Deus pra caramba. Acho que a Band devia dar o direito de resposta à associação de ateus, entendeu? Mas eu nunca meti o pau em quem não acredita em Deus. Pode acreditar no que você quiser. Eu só acho que quem não acredita em Deus, até alguns intelectuais, costumam se julgar o próprio e por isso não acreditam nele. Agora, tem gente boa que não acredita em Deus. Tem gente ruim que tanto não acredita em Deus que faz barbaridades. Como tem gente ruim que acredita em Deus e mata os outros também. Não tem nada a ver. Mas eu acredito em Deus pra caramba. Só faltava essa, os caras agora. Associação de ateus quer falar que você meteu o pau. Eu não meti o pau em ninguém. Você acredita no que você quiser. Acredita no espelho. Acredita no que você quiser, no sol. Adora o sol, adora a lua. Eu acredito em Deus e pronto, acabou. E acredito muito em Deus. Demais em Deus. Só tem hora que eu me sinto perseguido, viu? Então, até isso da minha vida moderna. Associação de ateus, Datelão. Tá dizendo que você meteu o pau nela. Ela meteu o pau, coisa nenhuma. Você acredita no que você quiser. Quiser falar aqui, pode falar também. Entendeu? Fim do mundo isso aí, ó. É uma encheção de saco que eu vou contar uma coisa pra você. Ô Marcos, eu sempre tive uma posição muito bem definida a respeito de qualquer tipo de preconceito. Sempre fui visceralmente contra qualquer tipo de preconceito. Qualquer tipo de preconceito. Preconceito contra negros que existe no país, preconceito contra nordestinos que existe no país, contra homossexuais. E qualquer tipo de preconceito é base para regime vis, né? Regime, por exemplo, do Adolf Hitler, que matou só 6 milhões de judeus e mais só 150 milhões ao redor do mundo, que nasce com esse tipo de coisa. Que parece que é a sociedade... bateram em 2 viadinhos, é o que eles falam. Começa assim, para falar rasgado aqui, começa assim, aí depois aumenta e vai numa proporção que você não tem mais
como dominar. E as leis favorecem isso. Porque aquele moleque que deu com aquela lâmpada fluorescente na cara de um menino na Avenida Paulista está solto. Aqueles caras todos estão soltos. A gente precisa parar de cinismo e ter leis severas contra preconceito. Não é só contra homossexual, não. Contra qualquer tipo de preconceito. Que o preconceito é a base canalha de sociedades totalitárias e isso é inaceitável. Mas é inaceitável. E gostei... Mas gostei mesmo da sua atitude ontem, botando a cara, e hoje mostrando a cara. Não é porque o cara é gay, você acha que porque o cara é gay, ele deixa de ser homem? Pelo contrário. Tem muito cara gay que na história da humanidade foi herói pra caramba, velho. Então essas distorções tem, principalmente desse país aqui, onde se diz, não, aqui nós não temos preconceito, coisa nenhuma. Aqui o preconceito era velado, já está começando a ficar muito claro. De repente tem gente que dá até demonstrações que esses grupos canalhas de skinheads, esses punks aí, mas os caras bateram nos viadinhos. Eles falam assim mesmo, é do jeito que eu estou falando mesmo, entendeu? Por isso que tem que ter lei pesada e botar os caras na cadeia e deixar lá. Porque não adianta, o cara entra, sai e sai batendo de novo, é incentivo para que outros canalhas continuem batendo nas pessoas. Eu não sei se eu estou errado ou se você concorda comigo ou não. Datena, a questão é a seguinte, foi o tipo de gente que saiu de casa para arrumar confusão. Eu nunca briguei na minha vida, eu faço tudo direito, eu pago todas as minhas contas, eu não deixo faltar nada para minha família, eu cuido da minha família, eu tenho a minha outra casa com o meu companheiro, nunca deixei faltar nada para ninguém, nunca incomodei ninguém. E agora alguém vir achar que tem o direito de vir me agredir porque eu sou homossexual, pelo que eu faço, pelo que eu deixo de fazer, foi o que eu falei para ele, e foi o que deixou ele puto da vida na hora. Foi que eu virei para ele e falei assim, cara, você ainda é novo, você vai ter filho. Pode ser que seu filho seja gay. Porque eu não optei em nascer gay, eu nasci gay, é diferente. Então, aí ele ficou louco da vida, aí foi na hora que aconteceu toda a confusão. Ele não tem esse negócio, assim, tem que aprovar essas leis para poder defender a gente. Claro. Esse negócio tem que acabar. Claro. Sabe, tem muita religião envolvida no negócio, falam que o Brasil é um estado laico. O Brasil não é um estado laico nada, porque ainda... Toda essa bancada de evangélicos, todo esse pessoal está atrapalhando muito o avanço da Constituição, da aprovação dessas leis para a gente poder ter pelo menos um pouco mais de garantia, de conquistar os nossos direitos, entendeu? Não adianta aprovar casamento se eu já sou casado e aí, o que aconteceu? Aprovou o casamento, é uma conquista? É. Mas a conquista maior é a gente ter o direito de andar seguro na rua. Ter liberdade, velho, como qualquer um. Ter liberdade como qualquer um. Essa é a grande realidade. E o mesmo preconceito que tem contra você, tem contra nordestino, tem contra negro. Você vê um negro num clube de bacana, o negro entrar num clube de bacana, quase não entra. Não. Teve um clube aqui de São Paulo que para entrar um jogador negro foi uma dificuldade enorme e o outro nem entrou. Entendeu como é que é o negócio? Então tem preconceito contra várias minorias que já não são mais minorias, né? Porque tem gente pra caramba no Brasil. Então qualquer tipo de preconceito é nojento, é inaceitável. E só se combate isso com lei. Porque, pô, repito, o cara vai, pega uma lâmpada fluorescente, dá na cara do outro rapaz, da Paulista, e a punição dele é ficar dias na cadeia e ser mandado pra fora porque é filho de papai, velho. Se não tiver lei dura, você não combate o preconceito. E pronto, acabou. Datena, o Brasil é muito hipócrita ainda, em todos os aspectos. Caramba. Muito. A maioria dos aspectos. Porque assim... Todo mundo fala, na questão de negros, se você vê um negro como um faxineiro, tá tudo bem. Agora, se você vê um negro como um executivo, como um gerente de banco, nossa... Não, vê o negro com um carro, pô, esse negão roubou esse carro, tá com a Porsche e tal. É isso que acontece, é a verdade. Nós estamos falando aqui rasgado, porque o Marcos resolveu falar rasgado também. Não adianta a gente ficar com meio termo aqui, não. Existe preconceito e só existe uma forma de combater o preconceito. Primeiro, é cultural. Né? Você tem que passar para os seus filhos. Passar para os seus filhos que você não tem que ter preconceito contra ninguém, velho. E ninguém tem que ter preconceito contra você. Né? Vide aí, eu sou amigo de judeus. Os judeus vivem perseguidos até hoje, em qualquer lugar do mundo.
né? Tiveram que se fechar uma comunidade super unida para poder se defender de tudo e de todos. Essa é a grande realidade. Tem preconceito contra muçulmanos por causa daqueles ataques da Al-Qaeda. Isso é uma canalice, também não pode ter preconceito nenhum. Preconceito é a base da discórdia e a base de regimes totalitários. Isso é inaceitável.